Bom dia, galerinha do terceiro ano. Espero que seja todo mundo bem aí. Estamos entrando aí na nossa terceira semana. Acho que é a terceira semana. Eu estou perdido no tempo, galera. Mas acho que é a terceira semana aí dessa época aí de quarentena. Espero que, se Deus quiser, essa quarentena acabe logo aí, para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais aí que está fazendo falta. Ok, galera, vamos lá. Vamos encerrar aí o nosso módulo 9, né? Nosso módulo 9 aí com o encerramento do capítulo 27 sobre as regiões do Brasil. Hoje a gente vai falar das regiões Sudeste e Sul. Basicamente, a gente vai focar aí nos fatores aí, nas características, na população, economia, nesses pontos aí que a gente já viu, né? Vamos nessa. Turminha, região Sudeste. A região Sudeste ela é composta pelos estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, ok? Só para vocês terem uma ideia da importância dessa região, ela sozinha movimenta 55,2% do PIB do Brasil, ou seja, devido à sua infraestrutura ali, devido à sua zona industrial ser bastante desenvolvida, sua população também, o que acontece? Ela sozinha ela consegue movimentar, pode dizer, mais da metade do PIB brasileiro. Ok, galera? Turminha, sem falar, sem falar que lá é onde está concentrado, ali São Paulo e Rio de Janeiro, é onde está concentrado a maior densidade demográfica aí do Brasil. Turminha, os aspectos naturais da região Sudeste. A gente tem o domínio morfoclimático dos mares de morros, temos o Cerrado e temos a Caatinga. Professor, tem Caatinga sim? Uma região ali de Minas Gerais, mais para o norte ali de Minas Gerais, o domínio morfoclimático ali é da Caatinga, ok, galera? Ali do norte é da Caatinga. A gente tem a parte do Cerrado ali, mais voltada ali para Minas Gerais, e a gente tem mais ali mais perto da costa, mais perto do litoral, a gente tem o domínio ali mares de morros, ok? O clima de lá, galera, a gente tem, no caso, temos o clima tropical de altitude, ok? Lembrando que a região Sudeste, ela tá localizada numa zona tropical, ela é toda tropical ali, ok? A gente também tem a hidrografia da região, que lá, no caso no Sudeste, temos a bacia do Rio Paraná, bacia do Rio São Francisco, a bacia do Sul-Sudeste e a do Leste. E devido a essa quantidade aí, dessa fartura hídrica nessa região, é que facilita ou contribui para que essa região ela tenha grandes usinas hidrelétricas, justamente por causa desse poder fluvial aí, ok? Turminha, a vegetação no Sudeste, ela é uma vegetação mais ali de Mata Atlântica, tem Cerrado também, como eu falei ali, quando Minas Gerais mais próximo ali mais para próximo do Centro-Oeste, Caatinga, e aquela vegetação litorânea, que no caso é a Restinga e Manguezal, ok? Turminha, a ocupação e povoamento do Sudeste. A gente sabe que a ocupação e povoamento do Sudeste começou logo ali no século XVII, quando foi descoberto o ouro nas terras brasílicas aqui, que no caso os colonizadores que estavam ali fixados no Nordeste começaram a descer aí em busca aí foram para a região Sudeste ali, em busca de ouro. E depois eles foram se espalhando por todo o território nacional. Turminha, a gente tem que levar em consideração também o ciclo do café, lá no século XVIII. O ciclo do café fez com que tanto imigrantes de outras regiões viessem para o Sudeste, como também imigrantes de outros países viessem para o Brasil, e boa parte deles se fixou aí na região Sudeste, tanto que na última aula, na última aula, se não me engano, a gente falou aí dos imigrantes, ou foi no segundo ano, acho que foi no segundo ano,
mas a gente falou dos imigrantes aí, e boa parte dos imigrantes se fixaram justamente ali em São Paulo, tanto italianos como japoneses, coreanos, bolivianos, muitos se fixaram ali em São Paulo, ou seja, na região sudeste. Turminha, devido a essa... E um dos fatores que levou esses imigrantes virem foi justamente o incentivo do governo para trazer imigrantes, logo após ali o fim da escravatura. Lógico, eles podiam ter contratado os escravos, que acabavam de ser alforriados, mas não, eles estavam meio que querendo embranquecer a população brasileira. Sim, por mais pesado que isso possa parecer, tinha esse pensamento em alguma parte no governo, né, de embranquecer a população brasileira. Então eles começaram a dar incentivos para que viessem imigrantes para o Brasil. E assim veio holandeses, veio italianos, veio alemães, veio uma série de povos aí. Geralmente todos quase boa parte deles, né, trabalhar nas lavouras de café, ok? Turminha, e isso facilitou o processo de urbanização ali do Sudeste. Por quê? O processo de urbanização, com essa galera vindo para cá, principalmente para trabalhar nas lavouras ali, isso fez com que o fluxo da população ali aumentasse bastante. Ou seja, as cidades começaram a se desenvolver, começou a melhorar a infraestrutura, porque tinha que comportar esses imigrantes, e aí fica naquela. Se o governo não fizesse nada, se não tivesse uma infraestrutura adequada, provavelmente muitos desses imigrantes teriam voltado. E essa região não teria se desenvolvido como é hoje. Ok? Turminha, nos aspectos socioeconômicos aí da região, a gente tem o setor primário de lá, que é bem desenvolvido. O setor primário, na região sudeste, ele tem, como se diz, ele tem alguns pontos aí que pode-se dizer que como se diz, principalmente nas lavouras de laranja, café, cana-de-açúcar, na extração do minério e o petróleo. Professor, até petróleo, sim. Rio de Janeiro ali, ele tem grandes jazidas de petróleo ali. Ou seja, tem desde a lavoura até a extração ali, até o setor extrativista, tem uma série de recursos que faz com que a economia do Sudeste ela gire e acabe se tornando uma das principais, uma das regiões economicamente mais importantes aí do Brasil, principalmente nesse setor industrial, de extrativismo e até do petróleo, ok? Também temos que levar em consideração que boa parte dos centros de alta tecnologia do Brasil se encontram lá na região sudeste. Vocês vão encontrar isso aí na página 28, aí no parágrafo 2, dos aspectos socioeconômicos. Vocês vão ver aí falando dos grandes centros de alta tecnologia aí, que estão localizados ali na região sudeste, ok? Turminha, outro fator que é bem importante nessa região é o desenvolvimento industrial e urbano. Galera, lembra que eu falei das lavouras de café que tinha nessa região? O acúmulo de capital devido a essas lavouras de café facilitou no processo de industrialização. E por que ocorreu o processo de industrialização? Lembrem lá da crise de 29. Galera, a crise de 29 foi uma crise que afetou todo o mundo. Nessa época, a economia do Brasil, ainda o que estava sendo o carro-chefe ali, era o café. Mas aí um dos principais compradores do café era os Estados Unidos e a Europa. Com a Bolsa de Nova York em crise, quebrando, como eles iam comprar o café? Não tinha como. O que foi que fez? O governo comprou esse café e simplesmente jogou esse café fora, jogou esse café no mar e queimou esse café. Não é brincadeira. Eles queimaram os grãos de café, eles jogaram fora. Por quê? Porque tinha muitas sacas de café e não tinha quem comprasse. Mas isso facilitou o quê? Isso ajudou com que os fazendeiros não quebrassem. E eles não quebrando, facilitou também, ajudou no processo de industrialização. Esse processo de industrialização
deve-se a esse acúmulo de café. Pô, o café estava ruindo, a indústria do café estava caindo ali. Eles tinham esse capital. Então, o jeito foi o quê? Investir na indústria. Isso fez com que a indústria ali do Sudeste se desenvolvesse bastante. Aí é onde entra o processo de urbanização, que é quando as populações começam a vir de outras regiões para trabalhar nas indústrias ali do Sudeste. Em 1950, na década de 1950, no governo JK, começou a se desenvolver também nessa região a indústria automobilística e teve bastante sucesso. E, enfim, foi outro fator aí que acabou acarretando aí no desenvolvimento ainda mais dessa região, que atraiu bastante migrante para essa região. Galera, se eu estiver falando rápido demais, por favor, me dê o feedback, ok? E eu peço que vocês também digam se vocês estão entendendo a aula, ok? E para finalizar essa parte aí do Sudeste, a gente tem na década de 1990, que aí teve um incentivo governamental para desconcentração industrial, ou seja, as indústrias estavam mais localizadas na parte litorânea do Brasil. Então, o que eles fizeram? Começaram a dar incentivos, isenção de impostos, cedendo terrenos para que as indústrias começassem a adentrar o território nacional. E isso foi bastante importante, tanto para a desconcentração das indústrias, como desconcentração também populacional, ok? Turminha, vamos falar da região sul agora, ok? Galera, a região sul, ela compreende os estados aí do Paraná, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Dentre todas as regiões do Brasil, ela é a que possui a menor desigualdade social. Isso quer dizer que não há desigualdade social? Não, mas que a desigualdade social nessa região ela é bem menor comparada à das outras regiões, ok? Galerinha, os aspectos naturais da região, a gente tem o que? Os domínios morfoclimáticos da região sul. O mares de morro, a gente tem as araucárias e as pradarias. Araucárias, para vocês que não sabem, essas árvores bonitonas aí, que elas se dão muito bem no clima frio. Essas, tipo, parecem uns pinheiros, que tem uns negocinhos assim, tal, bonitinhos e tal. Essa árvore é a araucária, e ela se desenvolve muito bem lá na região sul, ok? O clima, a gente tem um clima temperado e o clima subtropical. É por isso que em determinadas épocas do ano, em alguns anos, lá na região sul costuma nevar. É o sonho de muita gente, tenho certeza que é ir para a região sul para poder ver a neve, porque está dentro do território nacional e é mais barato também. O meu sonho também, eu planejo viajar lá para a região sul, como se diz, eu amo o clima frio e eu quero conhecer também, eu quero conhecer o Brasil todo, mas isso aí é outra história, ok? Galera, o relevo de lá, o relevo da região sul, ele é planalto, serras e chapadas, e isso como se diz, isso é devido ali à região, tem a região dos Pampas ali também, então tem colinas e tudo mais, e tudo isso tem a sua importância, no caso, nos fatores climáticos ali da região, que se fosse outro tipo de relevo, outro tipo de vegetação, outro tipo de terreno, talvez não seria possível ter esse tipo climático ali. Ok, turminha? Galerinha, sobre a hidrografia da região, a gente tem aí dois principais rios aí, como o Rio Uruguai e o Rio Paraná, que no caso eles são muito fortes ali naquela região, e são esses rios aí que eles facilitaram a construção, ou propiciaram, no caso, a construção da hidrelétrica de Itaipu, que, se eu não me engano, era a maior do mundo. Aí eu não sei se ela perdeu espaço. Eu sei que em 2016 ela superou a hidrelétrica de Três Gargantas na China, para vocês terem ideia do poder hídrico que essa região tem, ok? Turminha, ocupação e povoamento. No século XVIII, até antes do século XVIII, essa região ela pertencia à coroa espanhola. Era a coroa espanhola.
mas o governo brasileiro começou, digamos que conseguiu domínio sobre toda essa região. Uma parte era dominada aí pela coroa espanhola, mas o governo brasileiro conseguiu aí dominar essa região. Então, para ajudar no povoamento, aí foi onde teve aquele incentivo aí da migração europeia. E a gente teve portugueses, né, que já estavam no território nacional, mas isso aumentou, e alemães em 1824, italianos em 1870, japoneses em 1908, e em 1970, japoneses em 1908, e isso para quê? Para facilitar ali o domínio dessa região, para continuar mantendo o controle dessa região, ou seja, urbanizar a região sul, ok? Turminha, na década de 1970 e 1980, ocorreu aí um processo inverso. A região sul tornou-se um polo de repulsão populacional, ou seja, as pessoas começaram a sair da região sul e ir para outras regiões, como por exemplo, devido ao quê? A modernização da agricultura foi um dos fatores, porque ela desencadeou esse processo no seguinte ponto. Lá tinha grandes lavouras, só que a mão de obra, no caso, começou a ser substituída por maquinário. Isso foi um dos fatores que fez com que a população abandonasse esse território e começasse a buscar emprego ou em outras regiões ou até mesmo em outras zonas agrícolas, ok? Turminha, nos aspectos socioeconômicos, um dos pontos que mais um dos carros-chefes aí nessa região é a agropecuária, ou seja, o plantio e a criação de animais. São o ponto assim, principal que move a economia da região sul. Também não podemos esquecer o setor industrial aí, que é um setor que está recebendo incentivo, é um setor que está se desenvolvendo também, já se desenvolveu bastante, mas ainda vai se desenvolver, e eles juntos aí, eles acabam facilitando como é que eu posso dizer? A economia, acabam melhorando a economia dessa região, ok? Sem falar também no turismo. O turismo na região sul, principalmente nas cidades de Gramado e outras capitais, e algumas capitais lá do sul, serve de atrativo para muitos brasileiros e também no caso, para pessoas de outros países. Então, como eu tinha falado, a agropecuária e o setor industrial, eles se movimentam tanto, são tão fortes nas regiões, que essa região ela é responsável por 17% do PIB nacional. Só para vocês terem ideia, o Brasil é muito grande, o Brasil tem 5 regiões. Sudeste é responsável ali por 52%, e a região sul, 17%. Então, aí fica sobrando só um pouco aí, tanto para o Nordeste, para o Norte e para o Centro-Oeste, ok? E lá tem o maior IDH brasileiro, que é 0,823, que é comparado aí a países aí como se diz? Que é comparado aí a de lugares bem desenvolvidos, ok? Sem falar em algum ponto aí que eu tenho certeza que vocês já viram no jornal e em outras redes também, que vocês até ficam um pouco injuriados, tenho certeza, que é o transporte público de lá. Cara, o transporte público de lá é referência, e eu não estou brincando. O transporte público de lá, ele foi usado como modelo em mais de 80 países, só para vocês terem ideia de como o transporte de lá ele é bem desenvolvido, o transporte público. E a gente olha para os ônibus daqui, enfim, ok. Mas o transporte público de lá, ele serviu de referência para mais de 80 países, porque ela foi uma das primeiras cidades aí, na verdade, ela concebeu aquela ideia de corredores exclusivos para ônibus. Isso foi há mais de 35 anos, mas que serviu como referência aí para muitos outros países aí. E, enfim, isso mostra aí a importância da região sul, da região sudeste. Tudo isso aí acaba mostrando a importância dessa região aí para o desenvolvimento nacional, para o PIB nacional. E, enfim, todos nós ganhamos com isso, ok? Galerinha, o que a gente tinha para hoje era isso, ok?
Nesse mesmo formulário, eu vou disponibilizar aí o local para vocês postarem a atividade. Eu deixo a atividade da página 23 aí para vocês, ok? Então, bons estudos, bom final de semana e fiquem bem.